Olá a todos, aqui nos encontramos mais uma vez para essas nossas reflexões do Evangelho do Domingo, que essas reflexões têm que nos ajudar a esse encontro com o Senhor, é o encontro com Cristo. Então que esse Evangelho nos ajude a isso, a termos cada um de nós um encontro com Jesus nosso Senhor. E o Evangelho que nós temos de hoje tem como tema a ressurreição de Lázaro. É um Evangelho apresentado por São João. E aqui está a primeira dica que eu deixo para todos nós, enquanto a esse evangelista. Dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, João é um evangelho muito especial, porque ele escreve de uma forma alegórica. O que significa isso? Então, João, quando apresenta fatos, e olha aqui outra coisa, João apresenta fatos não apresentados pelos outros 3 evangelistas. Tá? João tem uma dinâmica, uma estrutura própria. Então, João, quando apresenta, ele apresenta um fato, uma realidade, um acontecimento histórico, mas sempre ligado com uma alegoria, com umas verdades mais profundas do que o simples fato. Nós, 2 domingos atrás, vimos isso na Samaritana. Jesus se encontra com uma mulher, mas a mensagem que para nós, o evangelista João, quando relata o encontro de Jesus com a Samaritana, ele nos convida a que nós nos encontremos com Jesus, que nós nos coloquemos no lugar da Samaritana, que nós percebamos a nossa sede. Entendem a dinâmica então de João? Ele apresenta um fato, mas apresenta para nós, para que nós nos vejamos nesses personagens. Esse é o modo de apresentar de João. Igualmente com o cego da semana passada. E agora, nas pessoas apresentadas aqui. 3 irmãos reais, narrados também esses 3 irmãos pelos outros evangelhos, mas que João aqui apresenta, só ele, esse episódio. A morte de Lázaro, o encontro de Jesus com as irmãs de Lázaro, uma vez que ele está morto, o convite elas a se elevarem na fé, e o ato mais extraordinário de todos, e olha a palavra que eu vou usar, o ressurgimento de Lázaro. Repito, o título desse evangelho é a ressurreição de Lázaro, mas eu convido a pensar como ressurgimento. Vamos falar sobre isso agora, nessas reflexões propostas para o evangelho. Então, como primeira reflexão, vamos ver o porquê Jesus permitiu que Lázaro morresse. Que verbo usado, Permitiu. E é assim. Nós vimos isso claramente no Evangelho. Jesus tinha recebido os enviados de Marta e Maria, avisando que seu amigo, olha só o título, o seu amigo, aquele a quem tu amas, está enfermo. Venha, portanto, a curá-lo. Essa foi a mensagem que chegou a Jesus. E Jesus falou, não vou esperar. Esperar o que, Jesus? Esperar que morra? Esperar que morra. Isso faz Jesus. Surpreendente. E tem que nos levar realmente a perguntas profundas, existenciais. Temos que sair do fato dessas irmãs e desse Lázaro para entrar na nossa própria vida. Por que Jesus permite a morte da minha avó? De algum parente ainda mais íntimo? Um pai, uma mãe, um irmão, um sobrinho? Por que Jesus? Por que a morte? Por que permite? Se tens o poder de dar a vida, de infundir a vida. E de, como nós vemos aqui nesse evangelho e em outros evangelhos, de trazer de volta alguém que faleceu. Mas por que, Senhor? Por que permitir a morte? Por que permitir uma doença que traz sofrimentos? Olha quantas perguntas profundas, existenciais esse evangelho nos provoca hoje. Porque isso provocou na mente de Marta, Maria, dos apóstolos. Por que esperar, Senhor?
E aqui, queridos irmãos, amigos, Jesus tem algo grande que fazer. Ele quer manifestar, como ele mesmo falou, quer manifestar a sua glória, o seu poder. E quanto maior, mais difícil, né, a dor, um acontecimento, maior o poder de Deus para ser manifestado. E aqui vou ser direto, irmãos. Jesus não veio. Jesus não se fez homem como nós. Deus não se fez homem como nós, na pessoa de Jesus, para evitar as doenças do mundo. Nem sequer para evitar a morte física, biológica. Não é para isso que Jesus se fez homem. Jesus veio para nos manifestar a sua glória. E essa vai ser a segunda pergunta, que vamos entrar daqui a pouquinho. Do que se trata essa glória que Jesus veio manifestar? Mas continuemos pensando, por que Jesus esperou? Jesus tem o poder, é claro que tem o poder. Vamos ver daqui a pouco, quando Jesus, uma vez que esperou, e ele entra em Betânia, está se aproximando de Betânia, e diz que estava se acercando, se aproximando, quando Maria ficou em casa chorando, com as pessoas ali de luto. Marta foi ao encontro de Jesus para reprovar Jesus. Por que Jesus? Por que esperou nosso irmão, seu amigo, aquele que tu amas? Por que esperaste Jesus? E Jesus, com a sua serenidade, mas também, e olha só a expressão que vai usar o Evangelho, Jesus começa a se comover. E de repente vai dizer, Jesus ficou profundamente comovido. Jesus espera, mas Jesus também sofre. É claro que Jesus sofre. A morte, queridos irmãos, não deveria existir. A morte biológica, assim como ela é hoje, experimentada por nós, seres humanos, não deveria ser assim. Não deveria causar essa dor, essa dramaticidade que causa em nós. Então Jesus também se comove. Mas não se comoveu porque Lázaro já não estava ali, né, com eles, conversando com eles. Não é isso que está provocando em Jesus a comoção nesse momento. Isso sim está causando comoção em Marta, em Maria e nos apóstolos. Nós experimentamos isso quando vamos em um velório, né? Quando morre alguém próximo, nós bombardeamos a Deus de perguntas. Por que permitisse isso? Por quê? Por quê? Por quê? Não é assim? É a dramaticidade da morte, que não deveria existir. Repito, não deveria, mas é um fato, aí está. Não veio ao caso agora, mas São Paulo vai dizer por que existe a morte, né? Ele vai dizer que é consequência do pecado. Mas bom, esse é um tema para discutir em outro momento, né? Mas isso sim, essa angústia, essas perguntas surgem no nosso coração. Então, essas irmãs apóstolos estão realmente com essa revolta, mas é uma revolta que quando nos acontece a nós, e nós sabemos isso, nos cega, nos tampa a visão sobrenatural do acontecimento. E é por isso nós realmente não conseguimos entender. Somos incapazes de entender o porquê isso aconteceu. Porque não deveria existir. É claro que então nós questionamos, né? Bom, e essa é a situação deles. Então eles estão angustiados, chorando. E Jesus vai dizer ao Evangelho, quando então também Maria se aproxima, né? Maria se aproxima, Maria também acusa Jesus de não ter evitado aquilo. E Jesus quer elevar Marta, Maria, os apóstolos e a nós, quer nos elevar. Por isso ele perguntou às irmãs, é que vocês não têm fé? Vocês não têm a fé que eu tenho o poder de trazê-lo de volta à vida? E é o que ele vai fazer. Mas nessa conversa Jesus também fica profundamente comovido. E não é porque, repito, não está Lázaro. Ele se comove por ver a nossa pouca fé. Foi isso que ele encontrou em Marta e Maria. E é o que ele encontra em nós. Então Jesus sofre, claro que sofre. Sofre por ver o nosso sofrimento. Essa também é uma experiência que nós temos. Quando vamos num velório, num funeral de alguém, né, que nós não conhecemos diretamente a pessoa, mas conhecemos seus familiares e vemos o sofrimento deles, nós também não choramos às vezes? Eu, pessoalmente, passo muito por isso quando eu vou fazer funerais. E a maioria dos funerais que eu vou fazer são de pessoas que eu não conheço, mas eu sempre fico comovido. E não é pela falta da pessoa, porque eu tenho esperança que ela partiu para um encontro com Deus. Lá ela será julgada. E aquela oração que estamos fazendo é para pedir a Deus misericórdia por ela. Mas nós choramos também no funeral por ver os seus familiares, pela solidariedade que existe
no sofrimento com o próximo. E é isso que Jesus experimenta ali. Ele se comove por essa cegueira da dor das irmãs, dos apóstolos naquele momento. Bom, veja quantas coisas profundas essa primeira pergunta já nos levou. Vamos então passar para a segunda pergunta agora. A segunda pergunta é: como Lázaro voltou à vida? Olha só que milagre mais extraordinário. É muito maior que expulsar um demônio, é muito maior que curar um cego, que tirar a lepra de alguém. Lázaro estava morto, 4 dias, cheirando podre. Falou Marta: Senhor, ele já está cheirando podre aqui dentro do sepulcro. Dá para sentir daqui de fora. E Jesus, Senhor da vida, devolve a vida a Lázaro. Mas aqui está a questão, e esse evangelho é apresentado por isso, esse é o fato extraordinário. Lázaro, morto, ressurge, volta à vida. Esse fato vai provocar depois naqueles que vão condenar Jesus, eles vão dizer, entre eles, vão se reunir para planejar a morte de Jesus e vão falar: acabemos com Jesus e acabemos com Lázaro. Lázaro por quê? Porque ele voltou à vida, e por causa dele ter voltado à vida, muitos estão acreditando em Jesus. Que impressionante, né? Bom, Lázaro volta à vida. Mas esse voltar à vida de Lázaro, olha só que ousado, não é a ressurreição de Lázaro. É verdade que o evangelho que nós temos vai estar intitulado A Ressurreição de Lázaro. Mas o que aconteceu com Lázaro não foi propriamente uma ressurreição. Foi uma volta à vida. Mas não é a ressurreição de qual fala Jesus e pela qual vai passar o próprio Jesus nosso Senhor. Qual é a diferença, portanto, entre essa reanimação de Lázaro e a ressurreição? A ressurreição que é o fundamento da nossa fé, é o principal da nossa fé. Para isso Jesus se encarnou, por isso celebramos o Natal com uma criança, um bebê divino que nasce. Nasce para quê? Para nos resgatar e nos dar a nós o dom precioso da ressurreição. Então, Lázaro, como aconteceu em outros momentos do Evangelho, com uma menina, lembra? Talita cum, uma menina que estava morta, voltou à vida. Também uma criança que estava já no seu funeral, estavam levando ele para ser enterrado. Jesus se comoveu diante daquela cena, se aproximou da mãe, e também falou para a mãe: não se preocupe, e ressurgiu, reanimou aquele morto que era uma criança. Assim agora com Lázaro. Então Jesus, vemos ele no Evangelho reanimando, fazendo essa obra grandiosa. Mas repito, essa não é ainda a maior das obras. A maior das obras ele vai realizar em si mesmo. E vamos ver isso no domingo da Páscoa, da ressurreição, da verdadeira ressurreição. Qual é a diferença, portanto, entre um e outro? Esses personagens, não Jesus, Lázaro, a menina e o menino, eles reanimaram-se, eles voltaram, para a vida que eles tinham antes. E depois eles experimentaram novamente a morte biológica. O que é então essa morte de qual se trata realmente, do qual Jesus veio vencer? Que, repito, não foi a morte biológica. Por isso ele permite a morte biológica. Por isso a primeira pergunta profunda, de por que Jesus esperou, por que espera ainda hoje que as mortes aconteçam. Porque ele não veio para vencer essa morte biológica, mas a verdadeira morte. Aquela morte, que nos cega. A morte que ele venceu com a ressurreição. O que é a morte? Olha o exemplo tonto, desculpa. Nós somos seres vivos, viventes, e o que nos permite viver é que nós somos esse composto, nós seres humanos, um composto de um corpo material, esse corpo que vocês enxergam, é um corpo material, mas ele está animado. Não animado porque estou contente, porque não é que estou contente, mas tem a ver. Ele é animado porque ele tem uma ânima. Ânima, latim, português significa, se chama alma. Então somos um corpo com alma. Esse é um corpo animado que tem alma. Um corpo inanimado, uma pedra, é um corpo inanimado, sem alma. Nós somos um corpo animado. E é isso que nos faz sermos o que somos, seres humanos, esse composto. O que é a morte? É a separação disso que é animado, que nesse caso vamos representar pela caneta,
né? Ela é animada e agora ela está desanimada. Isso acontece na morte. O nosso corpo, ele fica sem a nossa alma. A alma é o princípio que dá vida ao nosso corpo. Nós não somos a alma, nós somos esse composto. Isso, unidos somos nós. Isso somos nós. Isso que acontece na morte é o grande drama da morte, que não deveria existir, porque nós somos feitos para estarmos aqui, juntos, unidos. Esse é o grande problema da morte. O que aconteceu com Lázaro e os outros? A sua alma, princípio vital, se separou e ficou cadáver, que fede, que apodrece. E Jesus o que fez? Devolveu a sua alma ao seu corpo. Tá? Isso que vemos nesses casos, tem casos atuais. Já ouviram falar de Glória Apollo, a médica colombiana, que está aí com o seu corpo animado outra vez, com o seu corpo com alma, e ela está aí dando palestras por todo mundo, testemunhando o que aconteceu com ela, essa separação. Temos um outro caso, mais recente ainda, de uma criança nos Estados Unidos, do qual se escreveu um livro e tem um filme, podem buscar na Netflix, O Céu é de Verdade. Um menino que conta que ele viu o seu corpo quando a sua alma foi levada para o céu, conta a sua experiência no céu, mas também conta que viu o seu corpo ali no hospital tentando ser reanimado pelos médicos. Bom, então temos casos, né, disso. E é Jesus, com seu poder, quem reanima, junta outra vez isso. Qual é a diferença disso com a ressurreição? A ressurreição é a devolução, já não dessa alma, esse corpo, mas desse corpo que lhe é transformado para voltar a sermos o que devemos ser, porque isso é o ser humano. Mas já não para viver aqui, por isso eu subi a caneta. Tá? A ressurreição é a vida nova, não a vida de sempre que voltou a viver Lázaro, que voltou a viver a menina. Tá? A ressurreição é uma vida nova, diferenciada, em outro lugar, que é a presença de Deus. Tá? E esse corpo é transformado com a nossa alma, que também é transformada, porque todo o nosso ser, alma e corpo, são transformados para uma vida nova, onde a morte já não vai ser um horizonte. Lázaro e todos esses reanimados tiveram a morte no horizonte, enfrentaram a morte. A ressurreição é vencer, aniquilar a morte. Ela já não vai estar aí, presente, como aquele grande medo da nossa vida. É isso que é o que vamos celebrar no domingo de Páscoa. E a ressurreição de Lázaro, posta agora nesse quinto domingo, o próximo vai ser Ramos, a entrada de Jesus na Semana Santa, para depois no seguinte domingo vivermos a verdadeira ressurreição. E ela é sim o nosso horizonte. Não é já a morte física, biológica. A ressurreição, que ela já foi vencida por Cristo. A morte foi vencida, a ressurreição foi conquistada por Cristo. E é o que nos espera no final da nossa caminhada. Por isso vemos Jesus caminhando. Ele caminha, de fato hoje, ele caminhou de além do Jordão para Betânia, para caminhar de Betânia para Jerusalém. Para acontecer isso, a sua morte sim, com vitória e a ressurreição. Muito bem, queridos irmãos, nos animemos mesmo, porque a morte biológica ela existe e vai existir, mas ela já foi vencida. E Jesus nos vence, nos doando, presenteando com a ressurreição, com a vida eterna, a vida verdadeira. Essa vida que nós estamos vivendo é uma vida, claro, e estamos aqui vivenciando, experimentando tantas coisas, mas é em vista de a verdadeira vida. Repito, não é que essa vida não seja verdadeira, mas com aquela vida que vai ser plena, plenamente realizada e vivenciada por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.